Olá pessoal, tudo bem? Que bom encontrar vocês novamente. Então esse é o segundo vídeo da série Coração dos Pais aos Filhos, que está relacionado com Malaquias. E nós estamos olhando também e trabalhando o livro, nesse contexto, o livro Relacionamentos de Aliança e o livro A Diferença que o Pai Faz. Há outros livros também, né, na referência complementar. E há outros materiais nessa mesma perspectiva, né, que exaltam a natureza paterna de Deus. Deus é Pai, né? O que nós queremos falar nesse vídeo, rapidamente, é sobre como deve ser o coração do Pai. Aquele que exerce a paternidade, ele deve ter que tipo de coração? Então, mais ou menos, nós já colocamos no primeiro vídeo, nós só queremos reforçar a partir da experiência de Abraão, né? Então, o coração de pai, o coração da paternidade, a prática da paternidade, ela só vai refletir a glória de Deus e colaborar para a construção e para o crescimento do reino de Deus, se ela expressar o coração de Deus Pai. Então Deus é Pai, Ele é Senhor, é soberano, todo o poder está nas mãos dEle, Ele é o Deus que exerce juízo, Ele não gosta de exercer juízo, por isso que Ele chama a atenção do homem, né, da humanidade, seja cristãos ou não cristãos, Ele está chamando a atenção o tempo todo, né, por meio da Sagrada Escritura, sobre o que pode ser feito, o que não pode, porque Ele não quer exercer o juízo, Ele adia, Ele é misericordioso, Ele é longânimo, Ele é tardio em irar-se, mas como todo pai de verdade, Ele precisa exercer a justiça, né, senão o filho caminha para a destruição. Qual é a narrativa que a maioria das pessoas acreditam? Que é possível viver de forma justa, ter paz e as coisas darem certo sem ter relação com o reino de Deus. Essa é uma falsa narrativa, né? Então, a narrativa verdadeira é que nós só podemos encontrar vida plena em Cristo Jesus. E o que Cristo Jesus veio fazer? O filho de Davi, né? A linhagem de Abraão, o cumprimento da promessa que Deus Pai fez a Abraão. Jesus Cristo veio trazer a capacidade desse reino de Deus Pai ser colocado dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente, e vir para fora e ser realidade e transformar a nossa vida e mudar o nosso jeito de viver. Então essa natureza paterna, cuidadosa que Adão rejeitou, e Abraão, lá em Gênesis 12, deixa bem claro isso, né? Abraão aceitou, Abraão confiou que Deus ia cuidar dele realmente como pai e que tudo aquilo que Deus determinaria para ele seria verdadeiro, seria correto e ele seria beneficiado se ele confiasse nesse cuidado de Deus, né? E Deus se move, né? Deus Pai vai se movendo para trazer essa realidade da sua paternidade que vai culminar no milênio e depois com a entrada da eternidade, né, dessa Jerusalém que vem para a terra, e esse reino de Deus Pai se estabelece de forma plena, né, de forma completa. Esse processo ele vem acontecendo, né? Começou ali, claro que começou antes de Abraão, mas assim de maneira mais direcionada, né, pensando na linhagem de Cristo, com a promessa de Abraão. E essa promessa é de um coração novo, de um coração transformado por essa confiança completa no Pai. Deuteronômio, no capítulo 6, especificamente os versículos 7 e 8, Deus fala dessa necessidade da gente interagir com os filhos diariamente. Aqueles que ainda não têm filhos, espero que tenham, né? Porque é esse exercício que Deus quer que nós façamos. Aqueles que não podem ter filhos biológicos deveriam ter filhos adotivos, porque afinal de contas os nossos filhos adotivos, os nossos filhos biológicos também precisam ter um processo de adoção no nosso coração, né? Porque é isso que Deus fez conosco, né, em Cristo Jesus, nos adotando como seu filho, nos inserindo na sua família. Então esse exercício da paternidade é fundamental nesse processo de interagir com o coração de Deus e de ser transformado por Ele. Então nós precisamos reconhecer que os nossos filhos, eles estão hoje sob os cuidados de outros sistemas e de outras pessoas e não aos nossos cuidados. E, infelizmente, nós fomos levados a acreditar
que a escola é que ensina a verdade para os nossos filhos, né? E hoje, é claro que tem muita gente de Deus nas escolas, né, ensinando aquilo que é correto, né, sem se opor aos princípios de Deus, mas a escola como instituição é um aparelho ideológico do Estado, de um Estado que é contra Deus. Se vocês viram, né, o segundo vídeo aí da questão da autoridade, da frase do diretor da Organização Mundial da Saúde, né, que a ética judaico-cristã tem que ser combatida. Então nós não temos um Estado que rejeita os princípios de Deus, que vão conduzir os nossos filhos dentro dos princípios de Deus. Não faz sentido isso, né? Isso é ilógico, isso é irracional. Então nós precisamos olhar para isso, né? A escola não vai ensinar os nossos filhos a amar a Deus, a conhecer o coração de Deus. Isso é uma responsabilidade nossa. Esses princípios nunca funcionaram e não vão funcionar. Deus não aceita nenhum tipo de mistura. Então, se é complicado para nós lidarmos com a situação da aprendizagem dos nossos filhos, se é complicado para nós lidarmos com o conteúdo da saúde dos nossos filhos, se é complicado para nós lidarmos com questões que envolvem o que a mídia tem transmitido para os nossos filhos em termos de valores, de visão de mundo, então nós precisamos urgentemente colocar essas coisas diante de Deus, juntamente com o nosso cônjuge, para que Deus nos ajude, para que Deus nos dê a graça de sermos como Abraão, de expressarmos esse coração de Deus, esse coração que transmite a natureza de Deus e os princípios de Deus de manhã, ao meio-dia, andando pelo caminho, ao deitar. Nós precisamos levar os princípios de Deus para os nossos filhos várias vezes durante o dia. Não significa que você precise sentar com seu filho com a Bíblia, para ler a Bíblia com ele, para estudar. Se puder fazer isso, é o perfeito, né? Mas se não puder parar para sentar, quando você estiver levando ele para a escola, deixa o som do rádio ligado em músicas cristãs, converse sobre o conteúdo dessas músicas. Toda oportunidade que você tiver, fale de princípios de Deus. Ele tem recebido, os nossos filhos recebem influências maléficas e contra os princípios de Deus o tempo todo. E fale sobre essas coisas de uma maneira amorosa, de uma maneira sábia, peça sabedoria, que o Espírito Santo vai te dar a sabedoria, porque ela é dom de Deus. Voltar o nosso coração para o coração dos nossos filhos é a condição para Deus trazer cura sobre a nossa nação, sobre a nossa família, sobre a nossa terra. Toda essa situação de corrupção, de maldade, de mentira que nós estamos vivendo, tem vários aspectos que vão nos livrar disso. O arrependimento de vários aspectos da nossa vida serão importantes, né, para nós sairmos dessa situação de mentira e de engano. Mas o aspecto fundamental é expressar o nosso coração, expressar o coração de Deus por meio do nosso coração aos nossos filhos. Cuidar dos nossos filhos como as Sagradas Escrituras nos orientam a cuidar deles. Então que Deus nos ajude, que Deus nos leve a andar cada dia mais nesses caminhos. Que o Espírito Santo continue nos guiando em toda a verdade. Até a próxima. Que Deus te abençoe.